Louvado seja Deus. É nesse lugar, meu filho, que Jesus quer você. Tangendo. A sua família é um ministério. Nós fomos chamados para preparar asfalto para a próxima geração. Desculpa a cara borrada, porque a pastora entregou algo ali fora. E eu sou chorão, viu? Glória a Deus. Tá todo mundo bem? Graças a paz, queridos. Eu me chamo Everleno Cirilo, conhecido como Irmão Leno. Faço parte dessa família maravilhosa. E já me abraçam, mas parece que há mais de 20 anos que eu conheço. Parece que eu faço parte. É um povo que ama. Você que está começando a caminhar agora há pouco, sabe que é um lugar que aqui você tem acolhimento, você tem amor para receber e para dar. Amém? Faço parte da liderança da célula Efraim. Cadê a turma da Efraim? Veio hoje? Jesus! Mas eu dou graças a Deus. Não vejo a multiplicação chegando, viu? Mas são bênçãos de Deus, são filhos amados, queridos. É uma alegria muito grande fazer parte, poder ajudar, colaborar com eles e ser extensão da vida dos nossos pastores na vida de vocês também. Amém? Hoje eu fiquei na incumbência de trazer a palavra de hoje. E o Senhor tinha falado comigo nesse final de semana. E eu pedindo ao Senhor, traga direção, traga um tema, traga uma palavra assertiva para esse tempo. E o Senhor, quando Ele começou a falar comigo, Ele trouxe o tema. E o tema que eu tenho para hoje, Ele saiu cortando. No final vai dar tudo certo, amém? Mas a palavra, o tema que o Senhor deixou para mim nesse decorrer do final de semana para cá foi: o Senhor te chama para a mesa. Vou repetir. O Senhor te chama para a mesa. E eu digo: Senhor, o Senhor quer falar comigo através desse lugar. E Ele veio confirmando através da ministração da irmã Laura, da oração da missionária Valdenora. E o Senhor veio costurando comigo e rasgando por dentro. Porque ela tem que pegar primeiro você que está. Ele vai pegar você. E a palavra que o Senhor me deu, eu tinha começado com o pastor que seria lá em Mateus 22. Mas depois o Senhor disse: vá devagarzinho, meu filho, vai lá para Lucas 14, vai estar dentro do contexto, mas vai sair de uma forma mais leve. E a palavra que eu tenho de hoje, eu queria que você pudesse ficar de pé. Vai estar lá em Lucas capítulo 14, no versículo do 15 ao 23. Eu louvo a vida de todos que estão nesse lugar. Louvo pela alegria de poder caminhar, de estar fazendo parte dessa jornada de fé. E creio que o Senhor está voltando. E Ele vem buscar uma noiva preparada, entendendo, compreendendo, de mãos estendidas, para que muitos possam ir também fazer parte de um banquete que está esperando a gente lá. Amém? Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao diante. Vai dizer: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Essa é a parábola do grande banquete. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. Diga assim: desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las.
Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entrem para que a minha casa fique cheia. Diga: a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Pode se sentar. Louvado seja Deus. E o Senhor me falava através dessa palavra, junto com esse tema maravilhoso, que muitos de nós temos deixado de ir para a mesa do Senhor. Nós estamos funcionando muito bem nesse tempo. E o Senhor me cobrava uma ativação de homens, de sacerdotes, de filhos amados, para uma vida relacional com Deus, que devido ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, e muitas das vezes as nossas vontades têm ficado na primeira instância, e as coisas voltadas para o reino têm ficado para depois. A mesa é um lugar de entrega. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: que tipo de mesa você está sentado hoje? Que tipo de mesa você está se alimentando hoje? Que tipo de mesa você está gastando tempo nos dias atuais? Será que nós estamos nos alimentando daquilo que acerca que o Senhor nos coloca como uma disposição direta, aonde vamos ser nutridos e alimentados para uma vida verdadeira, uma vida de sacrifício, de renúncia, de amor verdadeiro com o Pai? Será que nós estamos sendo negligentes acerca da mesa do Senhor? Há um banquete preparado que Ele mesmo se preocupa nos detalhes. Será que muitos de nós, eu queria falar para os homens desse lugar, será que nós temos tirados as cadeiras para que o Senhor não sente na mesa? Será que estamos deixando que as nossas vontades, os nossos desejos fiquem em primeiro lugar? E o Senhor me colocou na parede nesse final de semana. E o secreto precisa voltar a ser secreto na minha vida e na sua vida. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar alguns objetivos? Sabe por que muitas das vezes a nossa vida ela fica estacionada num ponto que parece que o ônibus passou e você está esperando outro ônibus passar? É o Senhor dizendo: ei, volta para a mesa. Lugares que nós começamos a chorar, lugares que nós nos derramávamos, nós não negociávamos o Senhor, mas hoje muitas das vezes nós negociamos Ele, buscando as nossas conquistas. Não que você não possa buscá-las, mas a Bíblia vai dizer que buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e as demais coisas serão. Por que a gente quer buscar o que foi feito para ser buscado, foi acrescentado? E quer acrescentar o que foi feito para ser buscado? A igreja do Senhor conta comigo e conta com você. E nessa parábola do banquete, existe um servo. Sabe quem é esse servo? Começa pelo nosso pastor, nosso supervisor, líderes, liderados, você visitante. O Senhor nos chama para convidar para todos que venham acessar a mesa do Senhor. E o que nós temos feito nesse tempo? Qual é a pauta da sua mesa hoje? Será que muitas das vezes nós, onde deveria ser um lugar de oração,
um lugar de santificação, um lugar de jejum, um lugar de entrega. Porque na mesa há revelação, mas aonde há fofoca, há intriga, há discórdia, há atraso, há miséria, há fome. Para não falar o nome de desgraça, que fica muito pesado, que é a falta de graça. E o Senhor te chama para onde? Para a mesa. A mesa que Ele mesmo preparou para você. Lá no finalzinho da palavra que foi dita agora à noite, lá no 22 para o 23, você vai ver o que é as consequências de quem não obedece. E o Senhor nos chama nesse tempo para que possamos viver uma vida de entrega verdadeira na mesa do Senhor. Porque nós podemos muito bem vir para todos os cultos, da quarta, do domingo, do sábado, da terça-feira, da consolidação. Podemos colocar uma roupa maneira, podemos falar com eloquência muito grande. E deixa eu te dizer algo no teu coração. Eu já vivi nesse lugar de substituição. Mas o lugar de substituição tem data de validade. E para eu poder falar isso para você, o melhor exemplo para falar seria o quê? Aquilo que eu vivi. Eu já participei de uma mesa que chamava Mesa do Cuscuz e do Cão, pastor. Sabe qual é? Vocês estão rindo, mas vamos ver se parece com alguém também aqui. Eu não vou sofrer sozinho. Aleluia. Aleluia. Eita, estou puxando o pastor Nonato, gostou? Deus é bom. E o Senhor falava comigo, pastor, sobre a parábola do grande banquete. E me falava na terça-feira. Quando eu veio chorando, eu abracei o Senhor, me lembrando da palavra, ele disse: diga a ele, meu filho, só chama para a mesa. Não se preocupa não. Está tudo no lugar certo. Continue fazendo a obra do Senhor. Nós somos preparadores de asfalto. Vai passar muita gente. De vez em quando um pneu fura e a gente vai lá trocar o pneu e vai, roda. Mas é um tempo que o Senhor não chama apenas o nosso pastor. Chama homens e mulheres posicionados para viver também esse lugar. Amém? E será que de fato nós estamos vivendo esse lugar? E agora eu vou me expor um pouquinho para você poder entender o que eu estou falando, que a mesa do Senhor te chama. Essa mesa que Ele te chama. Eu participava de cultos. Eu comecei numa igreja neopentecostal. Eita. Aquela. Eu sou meio... Vocês já viram assim, né? Eu sou meio... Ainda ficou umas coisinhas. Ficou. Mas Deus é bom. Mas quando terminava o culto, era uma bênção. Vimos muitas coisas. Foi um tempo de aprendizado. Mas quando terminava o culto, juntávamos um pessoal, pastor. E a gente se juntava, eu falo cuscuz do cão, porque às vezes a gente estava todo mundo com um pouquinho de dinheiro, aí juntava na casa do irmão, fazia aquele cuscuzinho, botava uma calabresa, ovo nem se fala, né? Aí fazia aquele negocinho, ficava aquela farofada boa com Coca-Cola, isso de 1, 2 horas da manhã é uma beleza, né não? Por isso que eu sou magrinho assim. Mas o assunto da mesa era falar mal do meu pastor. O assunto da mesa era falar dos dirigentes. O assunto da mesa era colocar no ralo todo o trabalho que o Senhor estava fazendo lá atrás. E eu caminhava achando que era o máximo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu já era diácono na igreja, tá? Já botava a mão na cabeça do povo para ser expulsar demônio em nome de Jesus. Mas para todos que estavam na igreja, eu era o quê? A bênção. Mas praticamente 4 dias na semana nós estávamos no cuscuz de quem? Não diga não. E essa mesa é a mesa do Senhor? E será que essa mesa ainda está prosperando ainda nos tempos de hoje? Só que ela tem outros nomes? Será que nós estamos indo para essa mesa do Senhor, estamos colocando a Bíblia naquele lugar? Será que estamos buscando ouvir o Senhor? O Senhor está te chamando, meu filho. Volta a jejuar de novo.
O Senhor está chamando você, minha filha. Deixa a maquiagem um pouquinho borrar no chão. Eu quero ver você chorando. Eu quero ver você buscando a minha presença. Porque no lugar da mesa há entrega. No lugar da mesa há revelação. Ei! As exigências do Senhor são para os íntimos. E Jesus não chamou você para ser um substituto. Não, Ele chamou você para ser um representante dEle. Porque representante vai falar de quem Ele conhece. De quem foi gerado nele. Mas teve um dia que o Senhor chegou e disse: ei, vem cá, garotinho. Deixa eu conversar um pouquinho com você para a gente ajustar a mesa. Porque o Senhor continua acreditando em mim e você. E você vai poder sair daqui para a porta para fora hoje, até chateado comigo, com o que eu vou te falar. Mas você vai ter a oportunidade de mudar, de fazer mesas ajustáveis. E poder se levantar de mesas que Jesus já não quer você lá faz tempo. De lugares que você está visitando e Deus, ei, eu já te tirei daí. Teve um milagre que Jesus fez, que para fazer naquele cidadão, Ele tirou ele daquela cidade, colocou ele lá para fora, fez o milagre e disse: não volte. O Senhor é ciumento, o Senhor cuida de você. Prepara um ambiente desse quando você sai daqui. Querido, deixa eu dizer algo no teu coração. Quando você sair daqui, não vai para bar não, tá? Vai não, procura um lugar bom para jantar, se não puder vir jantar em casa. Não vai para qualquer lugar não, porque você está saindo daqui revestido. Você é diferente. As exigências do Senhor para a sua vida é diferente mesmo. Porque Jesus vai resplandecer sobre sua vida, para que todos aqueles que estão ao seu redor vejam e precisam ver Jesus impregnado dentro de você. Teve uma palavra que, acho que foi um pastor que ministrou falando sobre: eis que estou à porta e bato. Jesus estava onde? Lá de fora. Aí quando ele entra, que senta na mesa, você pega uma... Muitas das vezes o Senhor está querendo, sabe o que é de você? Você parar de andar com essa cópia de chave que você anda no seu bolso, que toda vez que Jesus bota você dentro do quarto, você está com a chavezinha para sair dela e correr. Sabe por que muitas das vezes a sua casa está desestabilizada? Porque você não ora. Quem ora mais é a sua esposa, e quem devia orar mais era você. Homem de Deus. Eu sei que é rim para dar amém. Sabe quem tem que orar mais dentro do seu lar? Sabe quem tem que declarar sobre vida santa na minha casa? É você, sacerdote, sou eu. Satanás está na beirinha esperando só uma oportunidade. E eu demorei muito para viver hoje a excelência do meu casamento. Porque eu preferi sentar em mesas que Jesus não queria, mas mesmo assim as minhas vontades estavam sendo o quê? Proporcionadas por quem? Por mim mesmo. E o Senhor falava: meu filho, volta. Bota a cadeira. Não esconda a cadeira não, que eu quero trabalhar com você. Eu te amo. E não há tempo para perder mais, querido. Há uma geração que, se nós não voltarmos a chorar na presença de Deus, se não voltarmos a viver uma vida de entrega, uma vida de verdade, uma mudança de dentro para fora, você vai passar anos e mais anos dentro dessa igreja piruando. Sabe o que é piruano? Como o povo no deserto. É hora de acordar, de despertar, de viver uma vida santa. Amém? Eu sei que para dar glória é difícil. Mas o Senhor é bom o tempo todo. Ele continua cuidando de mim e de você. Segundo ponto que eu queria falar com vocês era uma mesa de sucesso. Uma mesa de sucesso sem Deus
é fracasso. Lembra que na palavra aqui tinha gente que estava preocupado com os seus negócios? Uma vida com Deus, uma vida de sucesso sem Deus é fracasso. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero te dizer. Imagine você estar no alto mar, um navio cheio de petróleo. É valioso ou não é? Eu vou botar melhor, vou botar diamante. Eu vou botar ouro, puro refinado. Aí você imagina um casco furado, um motor quebrando, e você dentro desse navio. Você com essa fortuna todinha faz o quê? Nada. Você morre. É o que muitos de nós estamos fazendo hoje. E eu me incluo também nesse lugar. Estamos muito mais preocupados em conquistar do que viver uma vida de entrega com quem realmente pode proporcionar tudo. Porque uma prosperidade financeira, deixa eu dizer, sucesso sem Deus é fracasso. Quando Deus está no negócio, Ele prepara tudo. E eu queria utilizar a mensagem de Jonas para você poder compreender o que eu quero te dizer. Em Jonas capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que Jonas fugiu da presença. Jonas fugiu de quem? Da presença. E foi para onde? Para Tarsis. Se ele tivesse obedecido o Senhor, Deus tinha preparado tudo. Como ele foi fazer a vontade dele, até a passagem ele teve que comprar. Porque quando você desobedece à vontade de Deus, diga assim, o prejuízo é grande. E nessa peregrinação, Jonas botou todo mundo que estava no barco também no problema. E vai ter uma passagem, na conversa com Jonas, você vai ver as pessoas jogando os benefícios, as suas conquistas, sem saber nem por que estava perdendo. Pegou a visão? Tem gente que muitas das vezes está perto de você, aí você bota a sua casa, seus filhos, seus negócios, tudo à deriva, por falta de posicionamento. Que muitas das vezes, até para você ler a Bíblia, você dá desculpa. Porque todo mundo que é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu sei, porque eu já fui desse lugar. Deixa eu falar isso com muita propriedade, querido. Eu já vivi nesse lugar. Pense num camarada para dar desculpa. Quando eu cheguei na Nova Aliança, a primeira coisa que o pastor olhou para mim, não foi pedir dinheiro não. Foi dizer, deixa eu te jogar lá no encontro de homens. Eu pago, vai. E eu argumentando, para quê? Inteligente, novo. Entra logo, não, peraí, bonito, hein? Eu vou para lá e o pastor, vamos. Peraí, vamos. E a gente se argumentando para não correr. E a mesma coisa nós fazemos hoje. Para poder... E você... Me desculpa, eu estou puxando a sardinha, não. É porque nós vivemos isso aqui nesse lugar. Quem é líder, quem é supervisor, quem é pastor, sabe quem são os pastores da nossa igreja. Nosso pastor ontem fez uma convocação. Não foi para pedir nada, foi para orar. Foi para jejuar. Deixa eu dizer algo para você novamente, querido. Existe um banquete que nós estamos comendo todos os dias, mas não damos o valor devido. E precisamos despertar nesse tempo. Glória a Deus. Eu sei que é ruim, mas que você possa entender de uma vez por todas que existe uma geração que queima. Uma geração que está esperando, não é de alguém que vem não, é alguém que já está aqui. É você. Jesus escolheu você para essa boa obra. O que falta é você se jogar logo na presença dele. Nessa presença disfarçada não. É a presença de você dizer, a partir de hoje, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Às vezes nós reclamamos da sabedoria das nossas mulheres, mas sabe por quê? Porque falta um posicionamento na sua omissão. Porque se sua casa desgoverna, o responsável, querido, é você, sacerdote. E eu demorei para entender isso, pastor. Penso num lugar gostoso, era ficar na omissão. Eu deixava uma mulher de 1,60 m. Aquela morena ali, a morena mais linda desse mundo. Beijo do gordo. Essa mulher aqui resolvia tudo. E eu ficava só no modo quê? Automático, no drive. Só freava. Ó, Diego. Bom de verdade. Só. E tem agora um tal de Black Hole que você tira o pé e ele fica lá. Segura, o carro segura sozinho, ó, pastor. Você chega num semáforo, não precisa nem botar em parque, mas você deixa em parque, ó, é? Falando brincadeira, vai dizendo. Aí botava lá no drive, você tira o pé do drive e o carro fica paradinho. As mulheres amam. A pastora já está aí de olho, vou dizer o carro, viu, pastor? E nesse lugar de omissão, eu vivi muitos anos e caminhando dentro da igreja. Mostrando para todo mundo que era perfeitinho, mas no final, tudo que eu fazia era de acordo com o que ela falava. Sabe por quê? Porque eu terceirizava aquilo que o Senhor mandou eu fazer como primeira instância. Eu estou falando isso porque eu já vivi, não sei se alguém está passando por isso, mas se for necessário, quando terminar o culto, procure seu líder, procure seu supervisor, procure seu pastor, porque Jesus ainda continua dizendo, eu estou aqui, se você se arrepender, confessar. Cara, você precisa mudar a sua mente de uma vez por todas e entender que existe um lugar de posicionamento para você viver a excelência do Senhor. E o que eu estou te falando aqui, às vezes pode ficar distante, mas não é distante. E esse comodismo não tem como, porque você tem que levantar com seus pés. E para entender o que Jesus está falando nesses tempos, só um morto entendeu. Lembra quando ele foi lá em Lázaro? Só quem entendeu o que Jesus estava falando vivo foi um morto. E o que é que você quer dizer isso, Lênin? O que é que você quer falar com tudo isso? Morre logo, meu irmão. Se entrega logo, meu irmão. Para dessa omissão miserável. Sai desse lugar de engano. Para de mentir para si mesmo. Pede ajuda. Não vai dar certo mais não, querido. Como diz o ministro Barroso, perdeu, mané. Você já entregou a sua vida a Jesus. E você vai ficar igual aquele rapaz dentro do barco, Jonas. Fazendo com que todo mundo esteja perto de você, ó. Perdendo tudo. Esperando um reconhecimento. Ei, o problema, como diz um caba no interior, o problema é eu. Me lança no mar. Me joga fora que o problema sou eu. Você tem que abrir a boca, homem de Deus, e dizer, mulher, o problema sou eu. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Me ajuda. Porque senão você vai ficar dentro da sua casa perdido. Com uma Bíblia linda. Essa aqui é linda, é uma NVI. Oh, linda. Mas se ela não tiver aberta, ela é o quê? Um acessório. Deus não te chamou para ser acessório dentro de casa não, querido. Deus te chamou para um banquete. E você, mulher de Deus? Qual mulher que não gosta de ser uma rainha? Mas se você tratar seu marido como um mendigo, você é o quê? Mas às vezes a mulher fica pensando, mas meu marido está longe de ser um rei. É, minha filha. A tola só fala daquilo que vê. Mas a sábia, ela começa a declarar, ela cria. Ela começa a profetizar. Então essa palavra vai para você, mulher de Deus. Começa a proclamar, a declarar dentro da sua casa. Quando seu marido estiver dormindo, vai lá nos pés dele e diz, Senhor, se posicione. Graças a Deus que tem um teclado aqui para me ajudar.
Eu sei que é ruim ouvir isso. Mas há um povo lá fora que o Senhor conta comigo e com você. E deixa eu te dizer algo que vai doer mais um pouco. Se você não se posicionar, querido, Deus coloca outro no teu lugar. Mulheres de Deus, se posicionem de uma vez por todas. Permaneçam nesse lugar de obediência ao Senhor. Porque seu cônjuge, ele vai ter que mudar. Ou ele muda ou Deus guarda. Porque um dia eu recebi essa palavra. E aí eu tomei vergonha. Teve um dia que o Senhor diz: chega. Foi até aqui. E essa quarta-feira o Senhor está trazendo para a minha vida e eu estou replicando para você, porque eu não vou apanhar sozinho. Foi até aqui. A sua brincadeira foi até aqui. A sua vida desgovernada foi até aqui. A sua vida de todo jeito foi até aqui. A sua vida sem orar foi até aqui. A sua vida de todo jeito foi até aqui. Mas a partir de hoje... Cadê os homens levantando essa mão para eu ver? Bem bonitinho. Diga: eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja. Diga: eu vou viver. Levanta o braço que a mão está baixinha. Meu Deus. Não, pastor, o senhor já é benção. Fica tranquilo. Pastor Vigião. Diga: eu vou viver. Eu vou viver. Diga: o que o Senhor quer que eu viva. Eu vou ser transformado. Eu vou ser uma flecha de Deus. Eu vou ser um pastor. Eu vou viver propósito. A promessa vai estar no lugar dela. Diga: mas o propósito de Deus vai ser cumprido. Diga: existem profetas nesse lugar. Existem homens de Deus nesse lugar. Existem pastores nesse lugar. Acabou. Não dá mais. Joga essas chaves fora e entra no barco de vez. Se você está no mar perdido, deixa o peixe te engolir logo. E se precisa de um peixe bom, vai lá em Boa Viagem. Tem tubarão grande para te engolir. Morre logo, meu irmão. Acaba com isso. Vem para perto de quem pode te dar o melhor. Vem para um lugar que Ele já separou para você. É um banquete escolhido, não é para aqueles, não é para você mesmo. Mas Jesus, por que essa pegada comigo é tão pesada? Porque as exigências é para os íntimos. E se você não viver isso, vai passar uma geração. Será que vai dar tempo? Se analise no que precisa ser analisado. Mude o que precisa ser mudado. Não tenha vergonha de procurar sua liderança, porque um dia eu tive que procurar a minha também. E é um dia de cada vez. Toda a galera da Célula Efraim já sabe mais ou menos quando a pegada vem. Na segunda-feira começa, pastora Diva, começa o caqueado. E a gente vai discipulando, e vai discipulando. E deixa eu te dizer uma coisa, todos que fazem parte da Célula Efraim, é a que eu estou estendendo mais o braço, estão sendo desenvolvidos palmo a palmo. É na passada do gado. Mas é necessário, porque não conseguimos. O pastor Eliabe sozinho ele não consegue. E tem uma comissão de frente aqui para ajudar, mas nós precisamos de um dos outros. Ei, o Pai é nosso, o pão é nosso. É nós, meu irmão. Se posicione de uma vez por todas. E o Senhor falava comigo no Cuiá, pastor, na motoca. Se posiciona, Leno. Digo: Jesus, manda o carro. Ele disse: pra quê? Pra tu ir embora e não voltar mais? Eu digo: mas Jesus, minha mãe tá só vendo ali. Mas meu filho, eu vejo você com essa motoca. Meu Deus do céu, leva a Sofia, leva a Guilherme, leva todo mundo. Mas quando Deus quer tratar e forjar, é desse jeito. E hoje o que era preocupação na minha vida é leveza e alegria.
Porque eu sei o quanto o Senhor vem falando comigo no carro. Continua, filho, continua orando, continua jejuando pela célula, continua orando pelos seus pastores, continua, Senhor Jesus, continua, Senhor, continua. E Ele vai falando, meu filho, não saia da mesa. Não sai desse lugar, continua se entregando, eu vou me revelando a ti. Eu estou na motoca, mas eu estou ouvindo o Senhor falando comigo. Vai, meu filho, que eu cuido de você, eu cuido da tua saúde. Vai, porque enquanto o dinheiro não te roubar mais, eu te dou. Porque se o carro te roubar de mim, para que eu vou te dar aleno? E aqui eu estou falando porque eu sou vendedor, amém? Aí você sabe o que é que você trabalha, não sabe? Precisamos colocar o propósito de Deus na mesa novamente. Acessar esse lugar que Ele nos dá como... Todo pai tem alegria de ver um filho na mesa. Mas nós estamos sendo muitas das vezes rebeldes nesse tempo, não querendo nem comer o que Ele colocou na mesa para a gente se alimentar. Hambúrguer não vai dar um sangue bom não, meu filho. Pizza é uma delícia. Vocês estão olhando, né? Vocês sabem que eu gosto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Espiritualmente falando, o que vai fazer você ser nutrido é a palavra de Deus. Um dia meu supervisor olhou para mim e disse: Leno, não negocia não. Aquilo que é puro é santo, não negocia. E aquilo doeu, meu irmão. Levou tempo. Mas quando eu entendi, virou uma chave. E até hoje eu estou bebendo desse lugar. E o Senhor te chama para a mesa. Vem beber, vem comer. Eu já estou terminando, pastor. Me perdoa. Eu estava aqui para falar mais outra coisa, mas o Senhor é aqui. E quando eu estava falando de alimento, nós precisamos nos alimentar do que importa. Deixa eu arrumar uma forma mais bonitinha para falar com vocês, amém? Eu tenho 116 quilos. 100 quilos. Né? Não tem vergonha não. Tenho 113. 113. Eu tô vendo a rapaziada todinha perdendo peso e eu só ficando. Mas eu vou vencer o docinho, viu? Eu vou vencer. Tá pensando o quê? Mas deixa eu dizer algo. Quando você começa a se alimentar daquilo que o Senhor quer que você coma, quando você se decide, vamos agora pensar que todo mundo sentou na mesa, voltou para a mesa de Jesus, está todo mundo sentadinho, bonitinho, começando a comer da dieta do Pai. Porque o Pai sabe o que a gente precisa comer. A gente que muitas vezes não quer comer o que o Pai prepara. Porque está salgado, porque é pouco insosso, porque não tem gosto, porque não tem um ketchup, porque não tem... Mas a dieta do Senhor vai fazer com que eu e você possa ter uma pressão regulada. Pressão, aquela pressão regulada. Eu estou falando da ordem natural, mas puxa para espiritual que tu vai entender o que eu estou dizendo. Teu peso fica equilibrado, tu não vai ficar mórbido. Vai ficar, fitness. Como diz um amigo meu, um atleta. Por quê? Porque você vai se tornar um cara saudável. Você vai sair desse modo lixo que nós vivemos e tá comendo porcaria por aí. Nós vamos parar de sentar em mesas que não deveríamos ter sentado. Aonde a pauta devia ser Jesus. E a gente começa a comer o que porcaria. E vai ficando obeso. E não sou eu não, viu? E vai ficando obeso. Aí o Senhor, hoje, você que está entendendo um pouco do que eu estou passando, vai decidir a viver, a comer a dieta do Pai. Você vai ter uma vida regular, um peso equilibrado. Ei, o sangue começa a bombear de forma melhor, natural. A sua respiração, até a sua dormida melhora.
Você vai parar de roncar. Aqui não tem ninguém que ronca não, só eu mesmo. E para fechar, eu queria dizer a você que na mesa do Senhor tem 3 alimentos maravilhosos para a sua vida. Para fechar, amém? Deu certo até agora? Vamos avançar? Vamos avançar? Eu sei que os homens estão diferentes, então é para vocês mesmos. Essa palavra foi puxada mais para vocês mesmos. Tentando falar de uma forma bem mais branda possível. Mas na mesa do Senhor nunca vai faltar pão. Diga pão. Diga azeite. Diga vinho. Olha, para falar eu vou começar pelo vinho. Vinho representa alegria. Ei, não é o vinho fermentado não, viu? Aquele não. Não, mas a Bíblia vai dizer que não beber, de que foi. Teve um dia que eu chamei o irmão, digo, você quer dizer que dá certo você bebendo? Dá. Eu digo, pois vamos fazer um negócio. Há um tempo atrás, eu e minha esposa, a gente fazia uma loucura. A gente evangelizava lá no Pedro Américo, lá na Lagoa. Eu digo, toma um vinhozinho e vamos lá pra rua. Quando o primeiro se endemoniar, eu vou pedir para você expulsar primeiro, para eu ver como é que funciona. Hein? Diga aí, Mateus. Com o vinhozinho dá certo? Dá certo? Lembre-se, as exigências do Senhor são para os íntimos. O radicalismo é para eu e você. Para os outros, a gente tem que ter paciência. Porque você é um representante, você não é um substituto do Senhor, não. Você não veio aqui para brincar. Deixa eu te dizer uma coisa no teu coração. Ah, querido, a igreja não é um clube. A célula não é um parque infantil. Eu não sei se você sabia disso. Mas fique esperto. É um lugar de transformação, de apontamento, de avivamento. E sabe por que muitas vezes a gente não cresce? Porque a gente gosta do parque de diversão. A gente adora fazer da igreja um clube. Vestindo a melhor roupa, quem não gosta? Só que num clube não há exigência, mas aqui tem. Porque as coisas de Deus é tudo feito com ordem e decência. A oração tem que ser uma prioridade na sua casa. O joelho no chão não precisa pedir. Porque muitas outras coisas espirituais, em nome do Senhor, expulsa e vai. Mas soberba, só quem resolve soberba é Deus. Aí tu vai pedir ajuda a quem? Para quebrar a tua? Só quem abate soberba é Deus. Então se tu desobedecer, tu vai pedir ajuda a quem para te quebrar? Aleluia? Então vamos voltar. Na mesa do Senhor não pode faltar pão, vinho e azeite. Quem gosta de pão? Todo mundo. Mas para você comer o pãozinho, ele tem que passar por uma coisinha chamada processo. Ele vai ter que ir para um modo de assado. Ele vai ter que passar pela modelagem. Ele vai passar por N situações até chegar naquele pontinho maravilhoso. Mas muitas das vezes a gente quer só comer o pão. Mas Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você que precisamos passar verdadeiramente pelo processo. E esse pão que você vai comer ele seco, vá viver o propósito de Deus na sua vida, meu irmão. É a primeira dieta que você vai receber. Diga processo. O vinho representa o quê? A alegria. Não é? O suquinho de uva para ficar bonitinho. Mas para se transformar num bom vinho, você vai ter que ser pisado. Você vai ter que ser esmagado. Mas mesmo assim, falando mal de você, tratando mal você, lhe contrariando, lhe vendendo, lhe desonrando, você vai continuar ainda com um sorriso no rosto. É só para quem entendeu a dieta. Jesus quer você no processo. Se você não entendeu, eu vou explicar. Jesus quer você no processo.
Jesus quer você sendo pisado, maltratado, mas você está sendo alimentado. É com alegria, irmão. Você só suporta se for em amor. E o azeite. E aí eu vou fechar. Meu Deus, tanta coisa que eu estava pensando em dizer, Jesus. O azeite, ele tem duas finalidades específicas para a nossa área, para a nossa vida cristã. Diga, sarar as feridas e ungir os reis. Só dá para ungir quem foi sarado primeiro. Eu vou repetir. Só dá para ungir depois que é sarado primeiro. Deus quer sarar você para depois utilizar você. Amém? Pegou a dieta? Para você comer essa dieta, você tem que ser obediente. E você vai ter que ficar na mesa e permanecer na mesa nessa dieta. Os primeiros dias são terríveis. Não faz essa cara feia para mim não. Mas depois de uma semana, você começa a vivenciar o que você nunca viveu. Seu peso vai voltando para o lugar. Suas taxas vão se controlando. Ei, você começa a ficar mais alegre. Mas o azeite, para poder você usufruir dele, o azeite ele tem que ser o quê? Prensado. Deus vai colocar você na prensa, mesmo na obediência, para deixar você pronto, para ser sarado e ungir reis. Porque uma geração, como a senhora me entregou, pastora, essa geração conta comigo e conta com você. E se não acordarmos, Deus vai colocar outro no seu lugar, mas Ele não vai parar a obra dele. Se posiciona logo. Vem para o lugar de rendição logo. Vem para o lugar que só Ele pode te ajudar. Que só Ele pode te revestir. Que só Ele pode transformar. Esse lugar que está aqui na frente, querido, é para você lançar logo. É para você se jogar na presença dEle. É para você tomar um ato de fé e dizer, sem o Senhor eu não vivo. Não é da boca para fora não. É decidido a ter uma vida de entrega ao Senhor. Para que a minha casa seja estabilizada. Para que a minha família seja uma família profética. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor da forma decente. Eu não vejo homens aqui. Eu pensei em falar naquela eloquência, mas não é. E eu não vim aqui para receber palmas. Eu vim aqui para ganhar almas. Essa é a nossa missão. Ganhar vidas para o reino. Eu vou passar o microfone para o pastor, mas se você entender o que precisa ser mudado, transformado, você sabe quem é você no secreto. E se de verdade você ainda não está nesse lugar, o azeite do Senhor já está sendo passado por esse lugar aqui, ó. Esperando um homem posicionado que vai abrir a porta para deixar o Senhor entrar. E você vai participar desse banquete, porque você foi escolhido desde o ventre para uma boa obra. E aqui eu me encerro. Amém. Fique de pé. Eu acho que a gente tinha que montar uma série de palavras com o Everleno. Mas irmãos, pare de se contentar em ficar se alimentando pelos cantos. Às vezes a gente se contenta em estar comendo pelos cantos. Às vezes
vezes numa sala assistindo uma televisão, numa varanda, no quarto. O Senhor está te chamando para esse lugar de relacionamento. Está falando, vem comer na mesa. Vem para o lugar certo. E sabe o que eu observo, irmão, diante de tudo isso que o Leandro falou aqui? É porque nem tudo aquilo que aparenta ser é. Um jantar foi preparado, um banquete foi preparado. E o convite foi lançado para aqueles que aparentemente iriam se alimentar daquele banquete. Levanta a tua mão aí. Balança ela. Jesus está falando para você, reage. Se movimenta. Sai desse lugar. E sabe, irmãos, algo que está sendo gerado no meu coração esses dias é que o Senhor realmente está nos impulsionando. Ele está levando a igreja que é dele a despertar, a acordar e não se contentar com qualquer coisa. Pare de se contentar com coisa barata. Deus, ele tem algo muito caro para poder entregar para você. Pare de se contentar com aquilo que é barato, irmãos, porque Deus, ele tem algo precioso para entregar a você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, Deus tem algo precioso para te entregar. Mas você precisa estar na mesa. Precisa estar posicionado. Precisa estar no lugar certo. Amém? Quantos entenderam essa mensagem aqui? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui decidem essa noite se posicionar? Você sabe, irmãos, onde essa mensagem bateu aí no teu coração?